Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos de pé, gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Gostaria de ler o versículo 14 e 15 e depois a partir do 23. Atos 16, 14 e 15 e depois a partir do 23. Enquanto os irmãos encontram, gostaria de agradecer o pastor Enoque pelo convite, pela oportunidade, com a anuência do pastor Jonas, nosso pastor presidente. Cumprimentar todos os obreiros aqui na tribuna. Como é bom estar na casa de Deus. Você está no melhor lugar dessa terra. Diz assim a palavra do Senhor: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que lhe estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: até aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Podeis sentar, querida igreja. Alai Sheni Mihas, oh glórias, honra e louvor sejam dadas a Deus. Aqui, amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser dado como Atos do Espírito Santo usando os apóstolos, nós temos um trecho do início da segunda viagem missionária de Paulo. Esse capítulo 16, ele tem 40 versículos e ele pode ser dividido em 7 partes. E eu não tenho mais muito costume de fazer esboço, mas essa tarde o Espírito Santo me incomodou para fazer algumas anotações, e eu quero ser bem objetivo a passar à igreja o que Deus comunicou ao meu coração. Tenho certeza, pela fé, que Deus também vai comunicar muito ao seu coração. Baixo ras. Por isso, fique conectado com Deus, porque a presença do Espírito Santo de Deus aqui, ela chega a ser palpável. Lehai Moshi Hasi. No início desse capítulo, nós temos o jovem Timóteo seguindo a Paulo e Silas. No capítulo 15, tem uma discussão severa entre a circuncisão ou a não necessidade da circuncisão. E Paulo
nesse concílio que teve ali em Jerusalém, ele sai com instruções dos apóstolos para fundamentar algumas igrejas, e junto com ele Silas. De fato, até o momento, Paulo andava com Barnabé, mas Barnabé e Paulo, junto com João Marcos, Marcos acaba voltando, depois Paulo se desvencilha um pouco de Barnabé e junta a Silas, e Deus abre através dessas pessoas frentes divergentes de missão. E nesse momento, o jovem Timóteo, que provavelmente se converteu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele decide, a receber de bom grado o chamado do apóstolo Paulo para segui-lo. Timóteo, muito jovem nessa época, filho de um grego e de uma judia. Então, o apóstolo Paulo decide circuncidá-lo, mesmo isso já tendo ficado notório que não era necessário. O próprio apóstolo Paulo escreve que a circuncisão ou a incircuncisão nada são, mas a não ser a circuncisão do coração, porque Deus é espírito e importa que nós cheguemos a Ele em espírito e em verdade. Vai, ô Marras, você não pode adorar a Deus de uma maneira robótica, pragmática, através de uma romaria, de um sacrifício pessoal, de algo que você faça no seu corpo, de algum símbolo, de alguma vestimenta específica. Não é mais assim. Deus é espírito, e você comunica com Deus através do seu espírito. Então, amados irmãos, nós aprendemos uma lição importante, porque Timóteo aceitou essa circuncisão, e Paulo fez isso porque ele estava pregando ali aos judeus e não queria naquele momento ter nenhuma barreira evangelística. O apóstolo Paulo, muito sábio, ele fez isso, e muitas vezes na igreja nós colocamos barreiras que não existem para evangelizar pessoas. Deus quer salvar pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, usando a minha vida e a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu, está até em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, que ele se fazia fraco para salvar os fracos, e ele fazia aquilo para que de algum modo ele pudesse, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E muitas vezes nós colocamos empecilhos e obstáculos que não existem. Nesse capítulo nós percebemos que esse homem de Deus, ele prega para pessoas ricas como Lídia, que era uma comerciante que vendia tecidos caros de púrpura. Ele é usado por Deus para a libertação de uma jovem que já estava numa posição social diferente, ela era uma escrava. Ele prega para o carcereiro, conforme nós acabamos de ver. Quando existe uma alma na sua frente, ela é uma alma, amados irmãos, e ela tem valor, e Cristo morreu por ela. Então evangelize-a, ministre o evangelho para ela, segundo aquilo que Deus te confiou, sem nenhum tipo de obstáculo, reserva ou preconceito. Aonde existe uma alma, precisa ter uma palavra, e uma palavra de Deus. Aleluia. Então Timóteo, ele tinha um bom testemunho e um bom nome. Se você ler o capítulo todo na sua casa, você vai ver que Timóteo, ele era um jovem, porém um jovem já destacado na cidade, na sua comunidade. E ter um bom testemunho é importante, inclusive ter um bom nome, porque nós não podemos ser empecilhos para a obra de Deus, nós precisamos ter bom testemunho.
Desde 2017, quando cheguei aqui na cidade, eu aluguei um apartamento onde eu moro até hoje, aqui próximo à igreja. E chegou um momento que eu precisei renovar o contrato e a proprietária do apartamento exigiu um fiador. E Salomão já adverte, né? Para você não ser fiador, isso vai lhe poupar muitos constrangimentos e muitas dores de cabeça. Então, as condições de empregabilidade da minha esposa davam o suficiente para ela ser fiadora, mas a imobiliária não... a imobiliária aceitou prontamente, porém a dona do imóvel fez uma certa resistência. E eu me lembro, né, do Toninho ali da imobiliária pontual, disse assim: não, o Luciano, quando ele chegou aqui, ninguém o conhecia, mas já tem muitos anos que ele está aqui conosco e ele tem um bom nome, para a glória de Deus. Eu tenho honrado o compromisso, e o servo de Deus precisa honrar os seus compromissos, para ser uma testemunha, não somente dentro da igreja, mas também para a sociedade, porque os olhos são de nuvem de testemunhas. Laiohashi. As pessoas têm olhado a sua vida, amado irmão, e também têm olhado a minha vida. Então sejamos, jovem, você como Timóteo, que dá um bom testemunho e tem um bom nome, e ministre, independente de quem seja. Faça como Paulo, Silas, Timóteo, evangelize. Em Tumbiara chegou uma jovem na igreja, e a hora que ela sentou no banco, minha esposa foi impelida pelo Espírito Santo de sentar ao lado dela. E essa jovem foi numa escola bíblica dominical, se eu não estou enganado, e com o passar dos anos, muitos anos, nós os reencontramos agora ali em Tumbiara. Essa jovem disse para minha esposa: nossa, quando eu cheguei a primeira vez na igreja, eu fiquei super constrangida de você sentar ao meu lado. E ela disse: por quê? Ela falou: porque eu estava com uma vida completamente irregular, e de fato ela estava amaziada, e minha esposa abraçou ela, orou por ela, e Deus fez uma transformação tremenda na vida dela. E agora ela se casou há muitos anos com o vice-presidente da igreja, e eles têm 2 filhos, e ela é uma contadora, minha esposa também é contadora. Então, faça-se um professor para salvar um professor, faça-se um vendedor para salvar um vendedor, faça-se um pedreiro para salvar outro pedreiro. Esses dias eu vi o pastor William contando aqui que tinha um jovem que ele começou a ministrar durante o trabalho dele, e o jovem converteu. É isso que nós precisamos, amados irmãos, ter essa chama do Espírito Santo acesa dentro de nós, para fazer, por todos os meios que for possível, para ver se você consegue salvar alguns. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não julgar quando a pessoa chega na igreja, o biotipo da pessoa. A pessoa está numa outra realidade, nós estamos há tantos anos aqui dentro. Isso não pode ser empecilho, porque isso não foi empecilho para Jesus. Jesus amou e ama até hoje todos os pecadores. Jesus não faz acepção de pessoas. Olá, Iaiasi, como o Senhor mostra através dos evangelhos descritos, amados irmãos, que Ele não se importava com aquela condição da qual a pessoa estava. Ele conversava com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, com os coletores de impostos. Imagine, amado irmão, Jesus conversando com um ladrão, Zaqueu constrangido. Nem na multidão Zaqueu queria ficar. Certamente o Espírito Santo já dava convicção de pecado e arrependimento para ele, porque ele ficou olhando em cima de uma árvore, não é? Jesus passando. E Jesus não o constrangeu, apenas pediu para entrar na casa dele. Quem ficou constrangido foi Zaqueu. E o Espírito, Jesus não pregou para Zaqueu. É impressionante quando os irmãos vão ler essa passagem, vão perceber, Zaqueu que teve convicção de arrependimento,
E a salvação entrou na casa dele, na família dele, no coração dele. E ele quis devolver tudo que ele tinha pegado. Jesus é assim. Ele conversou com aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e nenhum era casado. Jesus, ele ama os pecadores, e todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O que Jesus não gosta é da hipocrisia. Vocês percebam que Jesus tinha muito problema com os hipócritas, com os mais religiosos da época. Então vamos, amados irmãos, julgar menos e amar mais, porque isso é o cristianismo puro e simples. Deus é amor. E nós vamos aprendendo com o tempo, né? Eu me lembro que, há um tempo atrás, quando eu cheguei na universidade, eu olhei alguns rapazes, né? Eles estão até assistindo pelo YouTube, me mandaram mensagem aqui. E eu fiquei assim preocupado, porque estavam tendo alguns, né? Eram dos grupos de estudo dos meus filhos e tal, e eu olhei assim pelo estereótipo e falei assim, não são boas pessoas. Recentemente eu fiz um churrasco lá em casa, fiz questão de pagar, viu, pastor Jonas, e pedi perdão para os 3, porque eles são sim excelentes pessoas. Deus tem me ensinado a julgar menos e amar mais. Oh, Shaimi Hasaishi, Oleini Mikas, oh, glória, glória, glória. Se ofendeu alguém, peça perdão, amados irmãos. Isso é louvor e glória para Deus. Aleluia. Paulo é chamado a Macedônia, mas ele não queria ir, ele queria ir para a Ásia. Por vezes nós tomamos decisões e pensamos que estamos até fazendo a coisa certa. Paulo era um estrategista, ele conhecia os territórios, ele queria ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo, que é uma pessoa, como aprendemos bem aqui hoje de manhã, não é uma força ativa, inanimada, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, impediu Paulo de ir para a Ásia, não uma vez, mas 2 vezes. E depois Deus, que fechou essa porta, deu um sonho profético para ele, porque Deus fala de várias maneiras. Ele fala, como falou nos louvores, Ei Shurhasi, ele está falando através dessa palavra. Ele fala através de gestos simples, fala através da natureza. Basta você ficar conectado, porque Ele sempre está tentando falar conosco e nos dar a direção correta. Paulo não foi para a Ásia, mas foi para outra direção, para a Europa, porque ele teve um sonho que um varão macedônio, certamente vestido com a roupa típica, condições ali de etnia dele, Paulo reconheceu que ele era, e a voz disse, né, esse homem disse, passa a Macedônia porque nós precisamos da tua ajuda. Então, por vezes, amados irmãos, nós queremos e até pensamos seguir por caminhos que a gente raciocina que sejam caminhos bons, mas o próprio Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele diz que há caminhos que ao homem parece que são bons, mas ao final deles é morte. Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. E nesse tópico 2 eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, para que a gente não reclame na hora que o Espírito Santo diz não, mas mais que isso, que a gente obedeça quando ele diz sim, porque também às vezes isso não é fácil. Por vezes seu coração inclina para um lado, mas Deus quer que você vá para o outro. Eu me lembro muito bem que quando eu terminei os meus estudos em Uberlândia, eu queria ficar de qualquer forma no Triângulo Mineiro. Eu tentei 5 concursos em Uberlândia, sul de Goiás, vários, e Deus não permitia, e mais, Deus me revelava. Eram tópicos, prova escrita, prova didática, Deus me revelava dentro dos diversos temas o que caía, eu sabia de tudo por antecipação. Não foi 1 nem 2 vezes, mas na hora que era para mim ser aprovado, a porta fechava. E Deus abriu uma porta aqui para mim, que não tinha nem possibilidade nenhuma, pelas condições.
E eu dizia não, mas o Espírito Santo dizia sim, e é melhor obedecer ao Espírito Santo do que sofrer. Obedeça a Deus, amado irmão, amada irmã, obedeça, não questione. É incrível como você pode tirar de Deus a direção correta. Deus não é Deus de confusão, Ele sempre é transparente e esclarecedor. Deus não vai deixar você ser dirigido a um outro lugar, se você buscar Ele, mas se você buscar o desejo do seu coração, saiba que Ele é mau e enganoso e por muitas vezes pode te levar até para o inferno. Maldito é o homem que confia no coração de um outro homem. Melhor é confiar em Deus, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele pode fazer tudo por mim e por você, é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é amor, Ele sempre sabe o que fazer com a sua vida, Ele não erra, aleluia. Eu estava decidido a mudar. Nós olhamos uma casa para comprar ali no bairro Bituruna, próximo a Unimontes. Estava dando tudo certo, as coisas parecem que iam se encaixando. Mas eu fiz essa viagem e um homem de Deus me encontrou e me exortou e disse: você pode planejar, você pode calcular e até parece ser bom, mas tudo você tem que fazer em oração. Como é difícil, amados irmãos, você levar um puxão de orelha de Deus quando seu coração está inclinado a outro caminho. Demorei 24 horas para digerir isso, mas aceitei, porque Deus me advertiu não somente uma vez, Ele fez igual Paulo, Ele advertiu 2 vezes. Na quinta-feira eu comecei a falar aqui, pastor Enoque, mas saí em Caldas Novas, botei lá no Waze lá, Assembleia de Deus, saiu num lugar que não tinha igreja, fui parar na Assembleia de Deus do Ministério Madureira, só que no caminho eu fui orando a Deus com as minhas interrogações e fiz mais ou menos 5 perguntas, e uma delas era sobre essa mudança. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, usou o pastor para responder as 5 perguntas. Usando Gênesis capítulo 26, ele apontou o dedo na minha direção e disse: fique parado aonde você está, não saia dessa posição. Deus comunica comigo e contigo. Tenha os ouvidos espirituais abertos. Então eu estou aqui, obedecendo à vontade de Deus e feliz de estar junto com os irmãos, comunicando e servindo a igreja com a palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Oh glória! Leai o sirras. Se Deus te exortar, amado irmão e irmã, por mais que seja difícil você obedecer, obedeça, porque é o melhor para a sua vida, e Deus não vê só o momento presente, Ele vê o futuro, e Ele já delimitou uma história para a sua vida. É só obedecer e vencer. Oh glória! O que Paulo tinha que fazer na Europa? Ele tinha que pregar para uma mulher chamada Lídia. Foi a primeira europeia que converteu, segundo os relatos históricos. E nem foi na cidade de Filipe, foi fora da cidade de Filipe, porque na verdade, Filipe. E Paulo depois escreve até as cartas a Filipenses, mas essa mulher era uma mulher de oração, ela estava com outras mulheres, provavelmente judias, e não podia ali em Filipe nem fazer uma reunião de oração ao Deus de Israel. Então o apóstolo Paulo, que era conhecedor disso, juntamente com os seus obreiros, ele foi ali falar das coisas de Deus, e o coração de Lídia foi aberto por Deus. E aqui tem um outro grande mistério. Quem é salvo sabe disso, e o apóstolo Paulo mesmo falou: Deus é quem dá o arrependimento. Olha que maravilha!
Deus dá o arrependimento. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Até para arrepender, amados irmãos, das nossas falências, das nossas falhas, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Se o irmão puder colocar por gentileza, 2 Timóteo 2, 24 e 26, fica evidente que Deus dá esse arrependimento. Só que Deus já deu arrependimento para muitos de nós, mas alguns ainda estão com o coração muito próximo versículo, acho que 25, se eu não estou enganado. Esse, instruindo com mansidão os que resistem. Como eu estou falando, alguns estão ainda com o coração muito duro e resistindo ao Evangelho, e porventura então tem que orar para que Deus dê o arrependimento para chegarem à verdade. A minha oração, a sua oração, para todos aqueles das nossas famílias que talvez ainda não se converteram, é essa: ó Senhor, dê o arrependimento a ele, dê arrependimento ao meu esposo, dê o arrependimento à minha esposa, dê o arrependimento aos meus filhos, dê o arrependimento à minha mãe, dê o arrependimento ao meu pai. Ó Senhor, dê a eles a capacidade de arrependerem, para que eles cheguem também ao conhecimento da verdade. Lídia, quando o Espírito Santo fez essa obra, ela chegou ao conhecimento da verdade. E Deus é tremendo, porque na casa dessa irmã se instaurou provavelmente a primeira igreja. Não só ela foi batizada, mas a sua família foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Lídia, uma comerciante, uma mulher notória na cidade, uma mulher que já queria ter uma interação maior com Deus, estava buscando isso, e o coração dela foi aberto por Deus, e ela recebeu a palavra, entendeu o que o apóstolo Paulo estava falando, e se tornou uma grande mulher de Deus. Que Deus dê entendimento a todas as irmãs da Assembleia de Deus, a todas as mulheres que estão aqui, as crentes, as que ainda não se achegaram a Jesus. Que Deus alcance o seu coração pela sua infinita misericórdia e pelo seu poder, para que você compreenda qual é a boa, agradável vontade de Deus para a sua vida. Jesus te ama. Um quarto ponto que eu queria falar dessa mensagem é que logo após isso, o apóstolo Paulo encontra uma jovem melhor dizendo, que estava com um espírito maligno. E ela era usada por esse espírito maligno para fazer adivinhações ali na cidade. E quando Paulo começou a fazer uma obra de evangelização lá, essa mulher começou, através desse espírito, dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo e que todos deviam ouvi-lo. Interessante que o espírito era falso, mas ele falava algo que era verdadeiro. E essa mulher, ela tinha notoriedade na cidade, porque ela era uma adivinha, ela tinha essa prática de adivinhação, então as pessoas conheciam. E o apóstolo Paulo ficou por alguns dias com essa mulher gritando no ouvido dele. Só que maravilhoso é para aqueles que têm o discernimento dos espíritos. Ora, ele ficou incomodado com isso e disse: espírito maligno, saia dessa mulher. Por que ele disse isso? E o espírito saiu, provavelmente por dois motivos. Primeiro, o espírito não queria deixar essa mulher, o espírito maligno. Então ele estava tentando ludibriar o apóstolo Paulo. Porque se o apóstolo Paulo virasse para essa pessoa e entendesse que ela estava com o Espírito de Deus, ele não ia expulsar o demônio. E às vezes o demônio faz isso. Eu me lembro que a gente foi ali colaborar com o pastor Isaac, e nós encontramos um jovem lá que estava possuído por demônios há 15 anos. E nós começamos a orar por esse jovem na igreja, e
pelo que eu me lembro, 6 vozes diferentes, pelo menos, ele conversou. Pelo menos 6 coisas ruins tinham dentro dele, não é? Mas, num determinado momento, eu sentei no fundo e pastor Oswaldo chegou assim para mim e falou assim: irmão Luciano, vamos continuar orando. E assim que nós fomos orar de novo por ele, teve mais manifestações de espíritos ruins. E nós clamamos, porque o espírito ruim queria enganar. Mas não enganou esse evangelista. E graças a Deus nós continuamos ali clamando. E Deus, que é bom, poderoso, forte na batalha, fez a obra, e durante as intercessões ele foi completamente liberto para a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo também pode ter pensado assim: está querendo me bajular, não é? Provérbios 29:5 diz que a pessoa que fica muito bajulando um amigo, ela na verdade está criando uma rede para os seus pés, porque ela vai atrapalhar o seu caminhar. Eu não estou dizendo que os elogios não são importantes, são muito importantes, e às vezes nós recebemos estímulos nos momentos da nossa trajetória com Deus, que nós estamos realmente precisando de uma injeção de ânimo, e Deus usa uma pessoa, manda uma mensagem, faz uma ligação, e você fica até impressionado, porque você precisava daquilo naquele momento. Mas os elogios constantes, frequentes, são perigosos. E o apóstolo Paulo então promove uma grande libertação ali por intermédio do Espírito Santo de Deus, e aquela mulher ficou livre para a glória de Deus. Só que quem escravizava ela ficou triste. É incrível. Mas tem pessoas que são escravas do dinheiro, e o dinheiro fala muito mais alto do que qualquer situação. Então eles pediram aos magistrados da cidade para irem com fúria contra Paulo e Silas, porque eles retiraram a fonte de dinheiro deles. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Se você olhar no jovem endemoniado, o gadareno, depois que Jesus expulsou os demônios e que eles foram para os porcos e os porcos precipitaram no mar, Jesus foi convidado a se retirar da cidade, porque na região a criação de porcos ela era ostensiva, então era o que dava lucro. Melhor ter os porcos vivos do que uma pessoa liberta. Foi isso que aqueles homens pensaram daquela pobre mulher. O Yashi Mihas, Leai Mihas. Que Deus nos livre da completa dominação do dinheiro, porque Jesus disse que Ele pode ser Senhor e dominar a sua vida, e a avareza é idolatria. Não estou dizendo para que sejamos irresponsáveis e gastemos mais do que nós ganhamos, não é isso. Porém, nós não podemos ser também aqueles mão de vaca, né? Que não contribui com a obra de Deus, que não ama o próximo, que não ajuda, que não mostra cristianismo, porque cristianismo é amar a Deus sobre todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí, no 5º tópico, Paulo e Silas, por fazer o bem, vão parar na prisão. E não é só no cárcere, na prisão, é no pior lugar da prisão. Nós conhecemos o pastor Ismael, tivemos a felicidade, um testemunho muito maravilhoso de restauração. Ele conta a situação de presídio e lá o que era a solitária, que é o pior lugar dentro do presídio, é onde foi levado Paulo e Silas. Era o lugar dos bandidos mais perigosos. Eles ficaram, como nós lemos, amarrados ao tronco, pelas mãos, talvez pela coluna e pés. E o que eles fizeram? Eles foram à cidade evangelizar e falar das boas novas de salvação. E depois, pela ajuda do Espírito Santo, libertaram
uma pessoa da completa demonização e foram parar no lugar mais obscuro de uma prisão. Ai, oh, Shihaz. Se você tivesse no lugar do Paulo e do Silas, o que você faria? Hein, irmão Darley, se fosse fazer a defesa, habeas corpus, irmão Darley é advogado. Se for advogar junto ao Espírito Santo, será que foi você mesmo que falou comigo? Não era para mim ir para a Ásia, eu queria ir para a Ásia, eu vim para a Europa, olha o que deu. Eu estou com dúvida, será que foi Deus mesmo que falou? Deus é amor? Será que Deus é mesmo amor? Olha o que eu estou passando. Eles foram despidos, isso para o judeu é um absurdo. Eles foram chicoteados. Imagina as dores que eles estavam no fundo desse cárcere. Eu estou com dor aqui, porque depois de férias voltei a fazer academia. Misericórdia, eu tenho até vergonha. Talvez você está com dor porque você ajudou aí, né? Preencher uma laje, fez algum trabalho repetitivo. Talvez você jogou um futebol, não sei. Fez uma caminhada. Essa dor aqui não é a dor que Paulo e Silas estavam lá dentro, não, da prisão. Eles estavam sofrendo por amor a Cristo e amor ao Evangelho. Isso não passou na mente deles, não, acredito eu. Porque esse raciocínio, pastor Darley, é um raciocínio carnal. A sua carne quer defender e ela quer até murmurar, e na razão ela até está. Porém, aqueles que estão em espírito não murmuram, adoram. Se eles adoraram no meio da adversidade. Esse é o antídoto para mim e para você, se porventura você está sofrendo. Adore a Deus, adore em espírito, adore em verdade. As pessoas vão até ficar impressionadas, porque de fato você tinha tudo para murmurar, mas você que anda segundo o Espírito Santo de Deus, abre a boca, enche o coração de alegria, busca forças em Deus, ainda que a alma está gemendo, talvez soluçando de dor, o Espírito canta e canta a Deus, e às vezes ele canta até hinos espirituais. Oh glória! Grande Deus, grande exaltado seja o teu nome. Exaltar o Senhor lá no topo da montanha é fácil, mas no vale é difícil. Mas Paulo e Silas eram adoradores de verdade. Como pode? Certamente os presos falaram: como pode? Como pode isso? Lá, Tihaz, de um terremoto então ocorreu, e as prisões se abriram, e eles foram completamente liberados ali daquela situação, porque Deus interviu durante a adoração. Durante a adoração você pode ser curado. Durante a adoração você pode ser liberto de um espírito imundo. Durante a adoração você pode ter um processo judicial completamente revertido. Durante a adoração você pode ter o seu currículo aceito em alguma empresa. Durante a adoração você pode ver o seu ente querido sendo alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Durante a adoração há movimentação no mundo espiritual e você alcança as bênçãos de Deus. Eixo se rase, e todos os que te rodeiam perceberão a glória de Deus e desejarão também essa salvação. O carcereiro procurou Paulo e disse a ele: como é que eu posso fazer para ser salvo? Pensa que situação complexa o apóstolo foi colocado para que a família desse carcereiro fosse alcançada. Deus trabalha de maneiras estranhas com as pessoas
que você nem espera, em situações que são completamente imprevisíveis, para alcançar almas. Por isso nós não podemos questionar, nós devemos adorar. Adorar. Há 2 dias atrás, recebemos uma notícia pela manhã que nos deixou profundamente impactado. Minha sogra está em Portugal e ela tem problema de circulação, e nós dissemos para ela: a viagem é muito longa, a senhora coloca aquela meia, toma todos os medicamentos, anda dentro do avião. Ficou 15 horas até chegar na Alemanha, e ela esqueceu de colocar essa meia, e nós ficamos preocupados, e os dias se passaram, não sei se foi isso ou não, mas minha esposa liga para mim e diz: Lu, ora, porque a minha mãe, pelo que estão falando aqui, ela morreu. Minha sogra saiu para fazer uma caminhada de 10 minutos, sentiu falta de ar dentro de uma loja. Foi o tempo do meu cunhado, que é pastor e é missionário, eles estão lá em Portugal, colocar com a esposa um banquinho. Ela sentou, perdeu a afeição, mordeu a língua, ficou imóvel, como se tivesse tendo um infarto ou um AVC. E foi uma gritaria dentro da loja, e eles chamaram o serviço médico, e a notícia que chegou para nós é que ela está inerte, fria. E eu falei: santo Deus de Israel. Chamaram lá um sistema de emergência, levaram no hospital, fizeram os exames, não chegaram a nenhum diagnóstico, mas a minha cunhada, que é missionária, estava lá, dentro desse quarto, nesse hospital, e começou a orar pela minha sogra lá dentro, e tinha uma pessoa do outro lado que ficou observando, e essa pessoa chama Teresa, e Dona Santa está bem, estamos tranquilos, mas a pessoa que estava lá junto com ela naquele quarto diz: vocês são evangélicas, poderiam orar por mim também. E minha cunhada pregou para ela sobre Jesus, sobre a salvação, e ela disse: eu quero esse Jesus na minha vida, guarda o meu número, porque eu quero continuar falando com você sobre esse Deus. Mas, que situações que às vezes Deus nos coloca para conhecer outras condições, outras pessoas. Deus abala nossos pilares e faz nós realmente percebermos que não podemos fazer acepção de nenhuma pessoa. Oh, glória! Deus levou Paulo e Silas ali e salvou aquele carcereiro e disse para ele: somente crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E esse carcereiro creu, os familiares dele creram. Esse homem lavou os vergões, as feridas que os romanos tinham feito ali, em Paulo e Silas, e depois eles foram batizados. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Oh, aleluia! E Paulo ainda disse, quando esses homens foram e disseram aos magistrados que eles eram romanos, Paulo não queria sair da cidade de qualquer forma, ele tinha um espírito combativo, e ele ainda fez uma situação ali, o pessoal o procurou e disse: por favor, nos deixe. E ele voltou lá para a casa da irmã Lídia, aonde ele fundou e instaurou uma igreja. Mas, quantas lições! Eu preciso que você guarde isso no seu coração. Primeiro, tenha um bom testemunho. Ande com um cristão, um verdadeiro. Ande com pessoas da sua mesma fé. Jovem, Timóteo era jovem. Ele tinha, por exemplo, Paulo. Quantos homens estão aqui, de conduta ilibada, lá em Mini-Ras, são exemplos para vocês. Andem conosco. Andem com Cristo. Obedeça o Espírito Santo.
busque discernir os espíritos, porque tem muito espírito de confusão dentro da igreja. Quantas pessoas usando indução psicológica, artimanhas, artefatos, posturas corporais, para enganar as pessoas, ou porque também já estão enganadas. Mas Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de indução psicológica. Eu não tenho problema em andar pela igreja tradicional e pela igreja pentecostal, mas eu acho muito perigoso o neopentecostalismo. Temos que tomar cuidado com isso. Prosperidade a qualquer custo, revelações que são mais revelamentos, afago de ego. Deus não age assim. Deus usa a sua palavra para instruir-nos, para exortar-nos, para colocar a nossa vida no caminho reto. O caminho dele é de delícias. Oh glória, não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Siga com Cristo. Adore na adversidade. Não questione a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olá e nem hai mais chesi. Ai ai che ai nem ramai chesi. De que se o ayamas. Ane ache o yesai che kase ni miai o kai chesi. Lea omashini akimishi o shilia mi sekai seha zeko shido o amakai sheseye ale ashe le as oni ashusi ya shusha mias adeko se ashi. Deus está lehasi aqui nesse lugar. Mexo-se. Aí o anjo de Deus está aqui, amados irmãos, Eshnihas. A glória de Deus está aqui, querido irmão, Shimin Tinihas. Lesoshesi, que Deus encha a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Que Deus encha a sua vida com a graça dEle, que Deus te dê capacidade, renove as tuas forças, renove a tua esperança. Em breve Ele virá, não tardará, Shosihas. E quando Ele voltar, achará fé na terra, porque Ele procura até hoje os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade, que adoram Ele até na adversidade. É nesse momento é que Ele tira o perfeito louvor. A Bíblia foi escrita em sofrimento. Os hinos da harpa, quantos deles inspirados por Deus em profundo sofrimento? Creia em Deus, confie no Senhor. O seu sofrimento é passageiro, a vitória logo vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria está logo à porta pela manhã. Ai esse ai achai neoa desse cosi asiosholoa ora yosa shesi ole ayuanosha yese yole shuje azuanoa yeles Glorious Shumiraines e Camjoles Cholimiasias Oyalicias Yenuasia Oye Alishimia Katsimiani Has
O céu está aberto, amada igreja. Tira proveito, glorifique ao teu Deus, porque Ele é o único digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro. Não há outro como Ele. Adore, adore, adore ao Senhor. Ashisi oliamona shesi olas le aishiri kaishini mihas le o aishini mias le aishini asi. Obedecei a vossos pastores, porque eles têm cuidado de vós. Maite ou casi, diz o Senhor. Pastor está por aí com um conceito completamente errado, conceito satânico. Pastor é homem de Deus, pastor é ungido de Deus. Estava observando um pastor contando um testemunho, orando numa determinada cidade, e na vigília ele foi até mais um pouco e depois foi para casa, orou até 3, 4 horas da manhã. Apareceu um ser de 4 a 5 metros diante dele, e ele descreveu isso no testemunho, e o inimigo falou o nome dele, se auto-identificou, falando em hebraico. E então esse pastor perguntou: o que é que você veio fazer aqui nessa cidade? E ele disse: eu vim matar uma pessoa, sai daqui. E ele disse: eu não vou sair daqui, saia você, em nome de Jesus. Mas esse pastor ficou por lá uma semana, depois teve que se retirar da cidade. E infelizmente, um crente desviado se perdeu de vez. O diabo matou. O que eu quero chamar a atenção é que enquanto o homem de Deus estava naquela cidade, o diabo não tinha poder para atacar aquela cidade. Então, amado irmão, amada irmã, honre o seu pastor, honre a sua liderança, honre os homens que Deus constituiu, porque eles têm pagado um grande preço pela sua vida e pela minha vida, e eles são homens de Deus. Ore para que eles permaneçam orando e intercedendo pela sua vida. Ore pelas suas famílias. Não esqueça dos seus pastores. Deus abençoe a amada igreja em Cristo Jesus. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, venha e faça uma realiança, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, mas Deus é Deus. Ele mandou essa palavra no seu coração para que você faça a sua realiança com Ele. Se você está aqui sem Cristo Jesus, está nos visitando, Jesus te ama, ama a sua vida, crê nele e vai ser salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus.